Barros. Fala, Barros. Fala, Pitoli, bom dia, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Pitoli, o governo dos Estados Unidos anunciou ontem a classificação das facções criminosas brasileiras, primeiro o Comando da Capital e o Comando Vermelho, como organizações terroristas globais. A medida foi anunciada pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e passa a valer a partir de 5 de junho. O texto divulgado pelo Departamento de Estado afirma que PCC e Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil e atribuiu aos grupos ataques contra forças de segurança, autoridades e civis. O governo dos Estados Unidos também declarou que a atuação dos grupos ultrapassa o território nacional. O anúncio também associa a decisão à política de segurança do governo do presidente Donald Trump. No texto, Rubio afirma que a administração norte-americana continuará utilizando instrumentos legais e administrativos para combater grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas. A informação foi publicada, inclusive, Pitoli, pelo próprio secretário Marco Rubio em sua rede social X. Uma publicação em que ele compartilha o texto da secretaria e escreve o seguinte: primeiro, o Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Hoje, eu designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. Esta, portanto, a publicação feita ontem pelo secretário Marco Rubio. E importante também trazer que até o presente momento o governo brasileiro não se manifestou oficialmente em relação a essa designação anunciada ontem pelo Marco Rubio. Interlocutores do Palácio do Planalto avaliam como que será essa resposta do presidente Lula para não parecer que ele está protegendo as facções criminosas. Agora eu quero ver. Agora mas já o tem um Lula está ataque, numa sinuca de bico aí, né? Mas já tem um ataque, viu, Barros? Eles já estão tentando diminuir a importância da decisão. Pingo, eu estou sentindo meu microfone baixo. Eu não sei como é que está aí modulando. Estou sentindo baixo. Porque eu não sei. O peso da decisão, eles estão tentando diminuir o peso da decisão. Agora, viu, Barros? Já dizendo assim, e a milícia? Está tentando, sabe, aquela história do Bolsonaro miliciano, aquelas groselhas, tá, que nada ficou provado e não tem nada a ver de milícia com Bolsonaro. A gente sabe que não. Todos sabemos que não. Por quê? 1.200 equipamentos apreendidos, amigo. Eu sempre digo isso. 1.200 equipamentos. Obrigado, Pingo. 1.200 equipamentos apreendidos. Vou repetir. 1.200 equipamentos apreendidos em todas as operações quando o alvo foi Jair Messias Bolsonaro. Sabe para quê? Para encontrar coisa no tal do Fish and Expedition, que é novidade no Brasil, do Alexandre de Moraes, que me dê o homem que eu te dou o crime. Sabe aquela história? Eu quero pegar o Bolsonaro, o que eu faço? Eu invento da baleia, eu invento do cartão de vacina, eu invento da joia, eu vou inventando, né? Eu vou inventando, fica tranquilo que eu vou achar um crime. Não acharam nada contra o presidente Bolsonaro. Imagine você se houvesse qualquer mínima ligação de qualquer um da família Bolsonaro com a milícia. Você acha que isso já não teria aparecido? Então, mas a ideia dos caras, Sidônio, Lula, agora é tentar desqualificar, tentar falar assim, isso aí, quero ver, e as milícias, não vão pegar os milicianos? O Lula, o Barros mandou muito bem, sinuca de bico. O que ele vai falar? Ele vai falar assim, o Flávio prejudicou o Brasil? Não vai poder falar, o Lula, você se lascou, bicho. Você se lascou. Aliás, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu queria trazer, primeiro, a Globo News, essa turma que ontem tomou outra pancada, que é uma atrás da outra, né? Essa semana foi legal de ver, né? Terça, Flávio com Trump. Quarta, Flávio com Marco Rubio, Christopher Landau e Vence. E ontem, Marco Rubio determinando e classificando PCC e CV como organizações terroristas.
Ó, a semana dos caras. E aí eu quero trazer 2 destaques aqui, um de analistas, falando sobre essa determinação de Rubio. E na sequência, o líder, a cabeça pensante dessa, para mim, uma organização que pode ser classificada, e você já sabe como, que é o PT, o seu maior líder, pelo menos do ponto de vista intelectual, que é o tal do Zé Dirceu. Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque eu entendo, e vou tratar da seguinte forma, eu entendo que é o caminho. Imagina, a gente está desde ontem confabulando, pensando, discutindo, já liguei para especialista em segurança, já tentei me entender com relação ao que vem pela frente. Minha conclusão de pronto, rápida. Quem estiver contra essa situação, agora colocada pelos americanos, é contra o Brasil, é contra você, é contra a senhora. É contra o senhor trabalhador, é contra a senhora que tá agora pensando, ai, meu filho saiu para trabalhar, será que ele volta? A senhora da grande cidade, a senhora que está vendo aí o tráfico de drogas invadir a comunidade, aquele distrito, aquela cidadezinha pequenininha, que hoje está comendo ali na mão do crime, aquelas praias maravilhosas do Nordeste, todas, hoje, cumprindo ordens do tráfico. Veja, nós estamos diante de uma decisão que desejo eu, e é por isso que Flávio precisa ser o presidente do Brasil, que agora a questão é outra. Flávio precisa ser o presidente do Brasil para a gente dar sequência, andamento nas decisões e nas ações que virão dos Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas. Quem estiver contra isso, está contra o Brasil. Qualquer posição contra, é contra o Brasil. E aí a Globo já vai tentar azedar, jogar uma água no chope da turma, dizendo o seguinte, não, mas e a soberania? E a soberania? Nós vamos perder a soberania. Mentirosos. Bom, deixa eu ver esse vídeo dos analistas, Edson, até para a gente ir desmontando a ideia, porque a gente tem que estar preparado, né, para contra-argumentar, porque eles agora virão com tudo, dizendo, ai, perderemos a nossa soberania, que é o que eles sabem falar, né? Aperta o play, Edson. O analista de segurança, Alessandro Visacro, acredita que a medida abre opções para o governo americano. Essa classificação de PCC e CV como organizações terroristas, ela, na verdade, cria um leque de opções que dá mais flexibilidade para o governo americano agir. Essas opções vão desde a sanção econômica, ao bloqueio de bens, de pessoas supostamente ou comprovadamente ligadas a essas organizações. Também permite, de certa forma, os Estados Unidos exercerem pressão política sobre o Estado brasileiro e, em um caso mais extremo, até a possibilidade de uso da força, de emprego de alguns elementos de força dentro do território nacional ou fora do território nacional contra ativos ou pessoas ou membros dessas organizações criminosas. O professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, analisou as implicações para a soberania nacional. O principal risco dessa medida isso pode afetar a soberania nacional. À medida que os Estados Unidos qualificam essas facções como terroristas, eles podem utilizar suas forças armadas para fazer intervenções diretas dos países que abrigam essas facções. Roberto Uchoa, do Fórum de Segurança Pública, diz que a decisão também traz consequências ao sistema financeiro do Brasil. Um ato unilateral desse, o que acontece é que coloca uma pressão sobre o governo brasileiro e sobre o sistema financeiro brasileiro, que passa também, possivelmente, a ser alvo de sanções, possivelmente com uma alegação de que há infiltração dessas organizações no sistema financeiro, ou até mesmo no setor de combustíveis brasileiro, que também pode ser alvo de sanções. Então, a verdade é essa, que coloca o Brasil e seus diversos setores na mira do governo dos Estados Unidos. Este professor da FGV acredita que a mudança traz impactos para a economia brasileira. Ele abre um leque diferente do leque que está presente hoje, né? Ele já é um leque mais de law enforcement, de polícia, né? Digamos, ações de segurança pública, ele passa a
até a possibilidade de ações que são ações militares no caso extremo. Eu não acredito que o governo dos Estados Unidos vá realizar ataques contra alvos do primeiro comando da capital, do Comando Vermelho em solo brasileiro. Não me parece que esse é o clima. Mas pode haver sanções econômicas, sanções financeiras, pode gerar uma série de desgastes para o Brasil e para bancos brasileiros e para o setor financeiro brasileiro, em termos de ter dinheiro de brasileiros e dinheiro de empresas brasileiras e bancos brasileiros dos Estados Unidos. Tem efeitos aí que podem ser significativos em termos de fluxos econômicos e afetar, sim, a economia brasileira. E você sabe, quer saber o meu nível de preocupação? Ó a minha ruga de preocupação. Ó, rugas de preocupação. Se o sistema financeiro brasileiro tem qualquer relação que sirva para lavar dinheiro, para passar dinheiro, se o sistema financeiro brasileiro faz parte disso, o problema não é meu. O problema não é meu. Ah, mas vai sofrer a economia. Amigo, vamos ser sinceros, até tem um humorista no TikTok que eu gosto muito de ouvir, o Letisgo, né, Barros? Que ele diz o seguinte, ele é daquele jeitinho do Letisgo que eu gosto, que ele fala assim, eu vi ontem que o dólar subiu e eu continuo pobre. Eu vi ontem que o dólar caiu e eu continuo pobre. Ou seja, essa história de impacto na economia, porque pode atingir o sistema financeiro, vamos lá. A gente pode lembrar do vídeo do Antony Garotinho, tudo bem, eu sei que não é flor para cheirar, mas quando ele fala sobre o sistema, e nós exibimos o vídeo do Garotinho aqui, quando ele apresenta e fala sobre o sistema, como ele classifica o sistema no Brasil, né, do ponto de vista do organograma do sistema no Brasil. O sistema, esse mesmo que tentou tirar o Bolsonaro do jogo, né, tá tentando tirar o Flávio do jogo, esse sistema, quem comanda, quem é a cabeça desse sistema? O sistema financeiro do Brasil. Opa, então pera um pouquinho. Se o Garotinho está dizendo para mim, que conhece um pouquinho desse bastidor, que quem comanda o sistema no Brasil, o sistema é quem dá as cartas, quem faz tudo acontecer do jeito que ele quer, é o sistema. É o sistema que comanda o judiciário, é o sistema que comanda o legislativo, é o sistema que comanda o executivo, é o sistema, ok? Ok. Se o sistema no Brasil, segundo quem conhece um pouco dele, Antony Garotinho, o sistema no Brasil é comandado pelo sistema financeiro, estão querendo me dizer que essas decisões ou essa decisão tomada pelo Marco Rubio pode impactar o sistema financeiro do Brasil, significa o quê? Quem está andando do lado errado? Quem está ajudando? Quem está num caminho que facilita a vida de quem está do lado errado? O sistema financeiro. Para mim isso fica muito claro. Então, pera um pouquinho. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com dó do sistema financeiro? Que até hoje sabe o que fez pelo Brasil do ponto de vista de arrancar o teu couro. Para poder colocar o Brasil na situação onde está. Você acha que eu estou preocupado com o sistema financeiro que pode ter consequências? Eu quero é que pegue fogo, amigo. Porque é o seguinte, se o sistema financeiro serviu para dar guarida para o crime organizado, que pegue fogo, amigo. Eu não posso me preocupar com isso. Sabe por quê? Como eu brinquei do Letisgo agora. O dólar sobe ou o dólar baixa, a minha vida continua a mesma. Quando a gente vê o Brasil não trazendo solução para um problema que só aumenta, que é o crime organizado, a insegurança pública, eu não posso, em hipótese alguma, levantar uma palavra contra a decisão do Marco Rubio. O professor da PUC, que há pouco se manifestou nessa matéria da Globo, dizendo, olha, o risco da soberania. Soberania? Segundo o mapa do crime no Brasil, a gente está falando de 26% de todo o território do Brasil, hoje comandado pelo tráfico. 26% do território do Brasil comandado pelo tráfico, ou seja, em 26% de todo o nosso território, um Brasil continental, em 26% desse território, a polícia não pode entrar. Você sabe o que isso significa? Significa que nós estamos nas mãos do crime, dos criminosos.
E vão falar de soberania. Que soberania é essa? Vocês estão querendo defender qual soberania? A soberania, qual? Eu não estou entendendo. Porque nós não temos hoje soberania. Nós não conseguimos cuidar do nosso dia a dia, do nosso quadradinho. O Brasil hoje é comandado pelo crime. O crime está em todos os lugares, em todas as estruturas. E dizer para mim que é um risco à soberania, o nome disso é desonestidade intelectual. Vai agora conversar com aquele meu amigo que me ouve lá naquela comunidade do Rio. Tem muita gente que ouve a gente no Rio, porque no Rio não há uma comunicação dessa. E eu justifico, hoje pela manhã eu ouvi, Barros, acredite se quiser, eu ouvi hoje no Rio, numa rádio do Rio, o comentarista dos caras de política dizendo assim, olha, a medida, ela pode fazer com que, olha a desonestidade, pode fazer com que os americanos bombardeiem comunidades no Rio, onde está o Comando Vermelho. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha o tamanho da desonestidade. Eu vou num outro ponto também bastante importante, que ontem, num primeiro momento, eu queria tirar essa dúvida com especialistas e fui buscar. O crime organizado, ele vai ter que se reorganizar pelo seguinte motivo. O primeiro passo, a partir do dia 5 de junho, a partir da próxima sexta-feira, é o estrangulamento, é o sufocar financeiro. Vamos sufocar os caras. Vamos mexer no dinheiro dos caras. E é por isso que estão falando sobre o sistema financeiro do Brasil. Que eu vou dizer que se dá guarida para isso, que pegue fogo. Eu não posso ficar preocupado. Eu preciso resolver um problema. Eu preciso limpar a ferida para fazer isso se fechar, isso curar. Aí os caras estão querendo dizer agora, e qual era o meu medo? Né? O crime vai ter que se reorganizar. Quem viveu o Dia das Mães no estado de São Paulo, eu sempre trato desse assunto aqui, porque ele é sensível. Quem viveu o Dia das Mães de 2006 em São Paulo, sabe o que é uma virada do crime. Sabe o que é o crime tomar as ruas. Sabe o que é o crime tentar impor a sua vontade. O que aconteceu? Você pode procurar na internet, mas eu te adianto aqui rapidamente. Ataque a viaturas, bases, homens da Segurança Pública de São Paulo, ataques contra a população, rebelião em presídios, isso aconteceu. Terroristas, aterrorizando a população paulista naquele Dia das Mães de 2006. Naquele momento, o crime revida, o crime reage a uma situação envolvendo a condição interna dos presídios, reage atacando a sociedade. Qual foi minha primeira dúvida ontem, e eu faço questão de dividir contigo? A minha primeira dúvida foi o seguinte: o crime irá reagir da mesma forma? Por quê? O que eu imaginei, e você talvez consiga entender de primeira, espero ser claro. Flávio vai para os Estados Unidos em uma reunião com Marco Rubio e o Vence, porque foi dali que esse fruto foi conquistado. Ele consegue mais que o Lula. O Lula que foi para os Estados Unidos, segundo o próprio G1, para pedir ao Trump que não classificasse a CV e PCC como organização terrorista, não durante o seu governo. Olha que mau caráter, que desonesto, que safado Lula. Por quê? Durante o governo dele, para ficar bem com a turminha, com quem vota nele, o crime que vota nele, ele pede para o Trump, segundo o G1, não sou eu que estou dizendo, Lula pede para o Trump o seguinte: não pode classificar, mas espera acabar o meu governo. Olha o tamanho da safadeza. Flávio vai, em uma reunião, volta para o Brasil, chegou ontem 14h, num momento muito especial. Aliás, obrigado a você que foi até o aeroporto de Brasília para receber o meu amigo Flávio. E no final do dia já sai a notícia da classificação. Ou seja, Lula foi e pede para não classificar durante o seu governo. Flávio vai, pede a classificação e consegue. Qual é o meu medo? Agora eu vou dizer,
era uma reação do crime contra a sociedade, e eu não sei se isso pode acontecer, embora já tenham dito para mim que isso não vai acontecer, porque o crime também vai ter que se reorganizar. Uma reação contra a sociedade para dizer o seguinte: a gente reage contra a sociedade e a sociedade pede para que a gente seja reclassificado ou tirem a condição de terrorista dessas facções. Tá vendo? Olha, o Flávio foi para os Estados Unidos, pediu para classificar e minha vida virou inferno, porque agora o crime está nas ruas atirando contra todo mundo, bases da polícia e tal. Me disseram que isso é quase que improvável, porque neste momento nós não dependemos mais única e exclusivamente da vontade do Brasil para resolver o problema. Os americanos entraram nesse jogo e isso é muito positivo para a gente. Agora, a desonestidade chega ao ponto de tratarem sobre risco de soberania e agora veículos de comunicação querendo colocar medo na população. A comunidade no Rio pode ser bombardeada pelos Estados Unidos. Isso é o mais alto nível da desonestidade intelectual de um profissional da comunicação. Porque isso não vai acontecer, isso não irá acontecer em hipótese alguma. Agora, eu lhe pergunto, do jeito que está, o crime comandando, porque a gente, na grande cidade, a gente vive o dia a dia, o medo do celular, a gente vive o medo todo dia, todo tempo. Agora, amigo, a gente não tem ideia do que é, por exemplo, o que viveu Porto Seguro, na Bahia, sul da Bahia, tempos atrás, daquela invasão de uma facção criminosa que expulsou pessoas de um bairro. Não pode ir embora. Aqui não é mais sua casa, agora aqui é do crime. Como assim? Isso é terror. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Eu chegar em alguém e falar assim, essa casa não é mais sua, isso é terrorismo. Cidades do Nordeste, Ceará, fantasmas. Flávio parece-me que falou sobre isso com o Rubio. Cidades fantasmas, moradores, trabalhadores, gente honesta, expulsas de suas casas. Eu te pergunto, o que pode ser pior para alguém do que ser expulso da sua própria casa? Essa situação pode piorar? Eu não vejo como, se existe a menor possibilidade de piorar, isso não tem como piorar. Só que eles vão tentar, na comunicação, dizer para você que o que o Flávio conseguiu, porque é uma conquista do Flávio, única e exclusiva do Flávio Bolsonaro, essa conquista. E eu repito o motivo, porque Lula foi pedir o contrário. Porque, veja, se fossem inteligentes, eles poderiam querer dividir, né, os louros, a glória, a vitória. Só que não dá, porque o Lula pediu o contrário. Lula pediu para não classificar, ou só para classificar depois que acabar o seu governo. Ou seja, não há como dividir o mérito com o Flávio. Quem conquistou isso foi Flávio Bolsonaro. Só que vão, por conta disso, tentar diminuir a importância da conquista.